Oi você vestibulando, bem-vindo aqui a esse vídeo de dicas rápidas sobre o Enem. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre Enem, mas talvez eu possa te ajudar. Eu acredito que o fator mais difícil da prova do Enem foi que nem eu perguntei para alguns amigos antes de vir fazer esse vídeo, que é o fator mental, é o fator onde o que mais te prejudica é você mesmo e nem a própria prova, sabe? Você acaba querendo se sobrecarregar, querendo fazer o seu melhor, mas às vezes você tem um limite e você quer extrapolar esse limite. Então a primeira coisa é vai com calma, coleguinha. Vamos assim, respirar um pouquinho, porque não tem por que você acabar mal de saúde ou acabar, prejudicado psicologicamente por causa de apenas uma prova que você pode fazer todos os anos. Tudo bem, não tô dizendo que você vai precisar fazer ano que vem, não, você vai passar esse ano, eu consigo ver em você que você consegue passar esse ano. É o seguinte, primeiro de tudo, o que você tem que fazer é pensamento positivo. O pensamento positivo, ele é a principal base do seu sucesso em qualquer coisa. Porque se você desanima, você vai acabar fracassando e o nosso objetivo não é fracassar, muito pelo contrário. Falando especificamente do Enem, o que você tem que prestar atenção no Enem? O que vale mais pra mim? Vamos supor, eu quero o curso de engenharia, que é o que eu faço. Se vocês querem o curso de engenharia, vocês têm que saber o que vale mais pra você. Qual é o peso maior do seu curso? Quais são os maiores pesos? Por exemplo, para engenharia, matemática e ciências da natureza são os maiores pesos. Logo, eu preciso ir melhor nessas matérias que valem mais pra mim. Ah, mas eu vou negligenciar humanas e linguagens? Muito pelo contrário, você não deve negligenciar, mas a sua atenção e a sua preocupação devem ser maiores com matemática e natureza. E você sabe que o Enem agora é dividido em 2 dias, né? 2 domingos. No caso, o primeiro domingo é o de linguagens e humanas. Então, se o seu maior peso é em linguagens e humanas, vai bem no primeiro dia, arrasa no primeiro dia e não precisa se desesperar pro segundo dia. Meu Deus, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom em física. Calma. Se você foi no primeiro, se você matou bem o que você sabe, cara, vai dar tudo certo. Não se desespera nunca. Mesmo que você não tenha ido bem, eu acredito que você vai bem. Mas relaxa aí, relaxa que vai dar certo, vai dar certo. Uma outra dica super importante, além de saber os pesos, além de você ter certeza de onde você quer ir, é vá bem na redação. A redação, basicamente, foi o que me salvou, foi o que me fez passar e é o que faz a maioria das pessoas que eu conheço também terem passado. A redação é muito maceteada, é você treinar bastante. Se você treina bastante a sua redação, se você tem uma receita de bolo preparada, quanto mais redação você faz, você já fala, putz, eu tô fazendo a mesma redação. Mas não é a mesma, é que você tá fazendo o mesmo processo, usando os mesmos métodos. Porque, querendo ou não, existem truques e coisas que facilitam a sua redação do Enem ficarem, top. E se você quer saber como fazer uma redação, se você ainda não treinou, mesmo assim, eu tenho um canal muito bom que pode te ajudar com isso, que é o Gramática Zica. Eu não lembro o nome da professora que apresenta, eu fiz Enem ano passado, então, não assisto mais isso há um bom tempo, mas eu lembro que o canal é muito bom. Algumas das dicas que ela dava, eu usei bastante, né, como concluir com um dado exposto, usar outro sim ao invés de além disso, entendeu? Algumas coisas que te deixam a sua redação muito mais bonita, sabe? Muito mais rica em conteúdo. A próxima coisa que você tem que fazer no Enem é evitar saquinhos de comida barulhentos. Tudo bem, pode ser que isso não te atrapalhe. Se não te atrapalhar, tranquilaço. Mas isso provavelmente dentro de você atrapalha de algum jeito. Pode atrapalhar o seu concorrente, isso significaria uma coisa boa, mas como eu te falei, você não deve pensar nos outros. A prova é sua, o desempenho é seu, a nota é sua, quem vai entrar naquela vaga é você. Então, deixa seu concorrente pra lá, a vaga é tua, tu deixa que o resto, eles compitam entre eles, cara. É assim que tu tem que ter o pensamento todos os dias, todas as horas de prova do Enem. Outra coisa muito importante que eu julgo para fazer o Enem é ver o que você sabe e o que você não sabe. Se você sabe que existe uma questão de logaritmo e essa questão demora muito tempo e que você sabe que no final das contas tem a probabilidade de ainda dar errado, nem tenta, cara, pula. Se você sabe que aquela questão demanda muita interpretação, muita viagem, pula ela também. Não é uma questão ou outra que vai fazer você ir mal numa prova. Muito pelo contrário, essas questões te dão até mais tempo para você ir melhor nas questões que você sabe. Mata sempre aquelas questões muito mais fáceis de média, questões
mais de interpretação lógica, eu digo em matemática, algumas questões de história que caem todo ano, né, sobre era Vargas, guerra, essas coisas, tipo, sempre caem. Então, é aquele básico, você ir bem no que você sabe. Eu tinha particularmente muito medo do Enem, mas porque eu me estudei muito, então eu me cobrei muito. Mas você tem que ir pro Enem com a consciência de que vai dar certo. Se você for fazer uma prova com a consciência de que aquilo ali, tipo, de algum jeito não tá totalmente certo, que você não estudou o suficiente, cara, vai com calma, sabe? É só uma prova. Relaxa aí, tipo, eu sei que falar muito não adianta, que a gente fica desesperado, mas pense, se eu que enfrentei greve, eu tava fazendo um cursinho, eu ainda tinha inglês, eu consegui passar mesmo com todas as dificuldades, imagina você, que estudou um ano inteiro, sabe? Que provavelmente também passou por muita coisa, tu vai passar também, cara, fica tranquilo, quem estuda passa. E até mesmo quem não estudou e quem tá tentando se dedicar pelo menos o máximo que pode, passa também. Relaxa que vai dar certo. Eu tenho aqui uma coisa muito importante que eu pedi para os meus amigos. Não meça o seu preparo em relação aos outros. Você jamais pode se comparar com relação a ninguém. A sua vida foi diferente de outra pessoa, a sua vida foi diferente do seu amigo. Se o seu amigo paga um cursinho de R$1.000, bom, legal pra ele, que bom que ele tem essa condição. Se você só tem o seu Descomplica em casa, ou se você só tem materiais básicos, cara, dá no mesmo. Você vai conseguir estudar se você tiver determinação e você vai conseguir ter um bom desempenho na prova também. Isso não vai significar absolutamente nada. Outra coisa, você pensa que quando alguém está estudando muito mais do que você, que essa pessoa necessariamente vai melhor que você. Isso não é verdade. Claro, existe um momento em que esforço supera talento. Mas se você não tem tanto tempo assim, você não deve se sobrecarregar, se subjugar e achar que você é pior do que alguém. Muito pelo contrário, cara, tu tá tentando dar o seu melhor. O Enem não é uma prova difícil, o Enem é uma prova de resistência. No final da prova, você vai se sentir tão esgotado, mas tão cansado, que a única coisa que você vai querer é chegar na sua cama, dormir, capotar e, tipo, não querer acordar nunca mais, pensando que você fez uma prova horrível, quando na verdade não é bem assim. Uma outra dica que eu dou é não confere o bendito gabarito. Gabarito pode te deixar muito triste, na maioria das vezes. E, tipo, nem é gabarito oficial na maioria das vezes. Então não vê gabarito, cara. Para de fazer isso. Eu sei que tu pode ser ansioso, que tu deve ter problema de ansiedade, que tu deve ter qualquer coisa, mas não assiste, não vê o gabarito, não vê discussão de prova. Isso não vai te ajudar de maneira alguma. Isso vai te deixar mais nervoso pro segundo dia de prova. E outra coisa, na semana entre o primeiro e o segundo dia de prova, não estuda. Gasta essa semana pra você relaxar, fazer alguma coisa que você goste, porque em uma semana você não consegue aprender nada, principalmente nervoso, com a culpa sobre as suas cabeças, pensando que, meu Deus, eu preciso ir bem nessa prova. Relaxa, vai dar certo, você não precisa estudar nessa semana, porque o que você vai adquirir você pode acabar esquecendo por conta do nervosismo, porque você vai querer decorar ao invés de aprender, e isso não é certo, tá? Então nessa semana você só tenha paciência, vai dar certo. Eu acho que eu já falei demais. Basicamente, eu passei a mensagem que eu queria passar, que é: se tranquilize, não adianta nada você ir pra uma prova nervoso e vai dar certo, cara. Tu tem que ter o pensamento positivo sempre, que isso sempre te move pra frente. É isso, um beijo, boa prova, arrasa nesse Enem, que essa vaga é tua, carinha. Valeu, tchau.